Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos agora saber quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Natan. Como está? Tudo certo. Eleições 15 de novembro e a gente já tem aqui o desafio de unir partidos num grande bloco, é muito grande. No dia 7 de julho, eles vêm montando um bloco com 8, com 9, com 10, com 11 partidos. No dia 7 de julho, que eu acompanhei, teve uma reunião onde tinha 8 partidos. Uns já faltaram, uns já estavam meio insatisfeitos. Neste final de semana que passou, era para ter mais uma reunião. Eles estão preparando um termo para assinarem de uma coligação, do compromisso de estarem juntos os partidos. Querem antecipar antes das prévias para evitar desgarrados, né, como se diz. Sim. Só que a reunião não saiu, né? Saiu. Eu falei com todos os partidos, só se todos me mentiram, né? Mas não saiu essa reunião. Deve sair hoje ou amanhã, não tem data definida. Mas eu me lembro que um dia depois dessa reunião teve uma outra reunião com 4 partidos que também faziam parte desse aqui, que era o PSL, o Democrata, Republicanos e o PL, tentando buscar uma terceira via. Então, montar esse grande grupo de situação, olha, não vai ser tarefa fácil para os dirigentes partidários, eu digo assim, até porque eu tenho experiência nessa área. Juntar 10, 12 partidos não é fácil. Se tu tem uma boa aceitação de governo, de tudo, se o candidato a prefeito vai à reeleição, é uma coisa. Quando você tem um nome que desponta ainda, todo mundo vai achar que o seu nome é mais importante. E a partir daí ninguém abre mão. Quando tiver que colocar os nomes na mesa, começa a ruir qualquer tipo de tentativa. Depois tem mais. E há quem tenha mais coragem, como é o caso aqui, pode Mas subir depois vai pouco. ter mais algumas questões. O PRTB do pré-candidato Thiago De Policy é um que participou dessa reunião no dia 7 de julho. Aí eu falei com ele ontem para ver se ele tinha ido na reunião no final de semana, que eu estava vendo se saiu ou não saiu, né? Isso, eu não vou mais, assim, porque algumas pessoas não estão nem aí para a cidade. Estão apenas pensando nos seus cargos e dos seus amigos. Então o PRTB é um que está fora. Se tiver que concorrer, eu vou concorrer sozinho, ele disse. Olha então assim. É um cara que está fora do grupo para mim. O Araújo, outro pré-candidato. Mas é uma estratégia inteligente na tua visão, final de política? Cara, é o seguinte, é que às vezes o que acontece num grupo, se tu tem alguma intenção de voto e talvez tu seja um nome que pode incomodar, tu tenta puxar para o teu lado e apagá-lo. Se a pessoa está atenta a isso, quem sabe ela não quer entrar nesse jogo, né? Então essa é a questão. O Araújo, também conversei com ele ontem, teve a reunião, coisa e tal, e disse assim que o problema é que isso que eu ia te dizendo, todo mundo se achando, não vamos a lugar nenhum. Ele também ele não está jogando toalha, mas ele dá um recado muito claro para os partidos que fazem parte desse grupo, ou as pessoas sejam mais humildes para montar esse frentão de situação contra a oposição, ou caso contrário, não vão a lugar nenhum. Tá certo, a gente tem também aqui o registro, né, do ex-procurador, a morte aí do Luiz Carlos Coffi. É, aos 63 anos, foi no último sábado no Hospital de Caridade, e ele que era o paciente mais tempo estava no hospital, desde o dia 24 de janeiro ele estava internado. Olha só. E quer dizer que ele entrou pelas próprias pernas, ele foi buscar ajuda, não foi, tu entendeu? E foi se complicando em função da Covid. Né? Tá certo. Óbitos também 75% de aumento num só dia. Esse é um dado que pode ter reflexos na escolha da bandeira na próxima semana. A menos que como vai ter essa reunião com a FAMUR, acho que é amanhã, e o governador Eduardo Leite, creio que possa mudar a forma de anúncio das cores das bandeiras. Aí sim. Mas por que é 75%? Desde que foi decretado o estado de calamidade pública em Erechim, lá no dia 20 de março, até no sábado, dia 18 de julho, então a março, abril, maio, junho, quase 4 meses, nós tínhamos 4 mortes. Aí no único dia foi registrado 3 óbitos em Erechim. Então o que é isso? É um aumento de 75% num dia. E um daqueles 11 itens para analisar, se tu fica na bandeira vermelha e outras cores, é o número de óbitos. Isso é significativo na conta.
Sim. Então isso vamos ver ali na frente como é que vai ser. E não adianta colocar a culpa nos governantes. Olha, cara, final de semana com o calor, tudo, o que a gente viu nessa cidade esse final de semana é como se não tivesse nada acontecendo. O reflexo dessa despreocupação da população com a Covid vai se dar nas próximas 2 semanas. Nunca é na hora que dá o resultado. Daqui a pouco nós temos que estar atentos se daqui a 2 semanas, 10, 14 dias, se aumenta o número de casos de Erechim. A ocupação nos hospitais, por essas atitudes das pessoas não valorizar o próximo, né, na doença. E a AMAL aguarda a resposta do governador. Inclusive, na live de ontem, no governador Eduardo Leite, a tua pergunta foi a primeira, né, a ser respondida. Eu tive acesso. A semana passada, eu escrevi já sobre isso, que eles estavam tentando buscar uma maneira de mudar para quinzenal, para dar mais segurança para a economia. Eu acho uma ideia boa. Depois que eu conversei com até o presidente da AMAL, o Cerone, da entrevista aqui na TV Bom Dia, falando essa coisa, eu falei com ele, fiz uma repercussão no jornal sobre isso. E na sexta-feira, já à noite, eu recebi o ofício final. O ofício final que a AMAL teria encaminhado para o governador Eduardo Leite. E como ontem já começou no final de semana dizendo que ia mudar, que os prefeitos iam ter mais poder sobre as decisões, não sei o quê, em cima dessa pergunta, como foi endereçado o Eduardo Leite e ele estava lá, meu Deus, pergunta, eu fiz uma pergunta na coletiva, depois do anúncio de permanência da bandeira laranja de Erechim, sobre isso, se ele já tinha analisado essa sugestão da AMAL e se era possível esses 15 dias. E vai ter reunião, então, nos próximos dias. A FAMUR, talvez a Associação de Moradores, que isso vale para a Associação dos Municípios, valeria para todas as regiões, dá uma ideia aqui da AMAL. E deve ter outras ideias de outras regiões, de Associação de Municípios, todas divididas. E, para nossa surpresa, quando foi feitas as perguntas, toda semana você faz, e a pergunta do Jornal Bom Dia foi selecionada para ser a primeira pergunta das respostas dele, né? Bem sobre isso. Ele falou da reunião que vai ser discutida com a FAMURS. Tá certo, aí o registro. E também a questão de impostos, né? Reforma tributária pauta aqui no Rio Grande do Sul e prevê aumento de 16,6% no IPVA. Se alguém assistiu, não sei se alguém de vocês assistiu ontem à noite o Roda Viva com o governador Eduardo Leite. Olha, ele foi muito bem, uma entrevista nacional, acho que ele se cacifou, vou trazer amanhã isso. Vai ser um dos pré-candidatos do PSDB para a presidência da República. Né? Olha só. Estou falando hoje, já que hoje apertaram ele tudo que é lado. Né? E ele é o candidato, e ele é o preferido do Fernando Henrique Cardoso. Então já tem um padrinho forte aí, né? Um ex-presidente. O que é isso aqui? Final da semana passada, o governo do Estado apresentou a reforma tributária do Estado. Tem pontos positivos, tem pontos que nem tão bom. Alguém vai pagar a conta sempre quando tira de um lado e puxa do outro. E um dos aumentos significativos, eles não falam em 16,6% de aumento do IPVA. Eles falam no aumento da alíquota, de 3% para 3,5%, que é o valor do carro, de mercado que é calculado do IPVA. Agora, se tu fizer uma conta de 3% para 3,5% do valor do carro, se tu tiver um carro de 10 mil, hoje tu paga 300. Se passar, tu vai pagar 350. De 300 para 250, isso é um aumento de 16,6% no imposto. Não é para coisa. Mas o que mais tem que entender aqui também é que no Rio Grande do Sul, cada estado tem sua lei. Frotas acima de 20 anos não pagam mais o IPVA, só o seguro obrigatório e coisa e tal. E tem muita gente que vai emplacar em Santa Catarina também. Mas isso é que tá. Vai aumentar, vai dobrar. De 20 anos, 40, os carros até 40 anos irão pagar imposto. Então, olha o que muda. Então, se hoje muita gente já vai para Santa Catarina emplacar, onde é 2% essa alíquota do valor, e não pagar 3,5%, é quase o dobro do imposto aqui, se passar. Nós vamos aumentar muito a quantidade de gaúchos catarinas, eu escrevo até, né? Então é um fato, isso vai dar pano para manga. Não sei se passa como ele quer, que tem muitos itens, é muito longa a reforma tributária, tem coisas de taxar fortunas, heranças, tudo interessante algumas coisas, mas tem umas coisas que eu não concordo, e a população também não concorda. Tá feito o registro, aí são os destaques de hoje, então, Finardi. Obrigado, é isso aí. Muito bem, até amanhã. Até amanhã. Voltamos agora com o Leandro Zanotto.